Eu já estou aqui sentada na nossa mesa de café da manhã, porque hoje é comemorado o Dia Nacional do Livro. E para comemorar essa data importante, claro que a gente tinha que receber aqui um escritor, né? Aqui comigo, muito bem-vindo à nossa revista, Marco Antônio, ele que é escritor e vai lançar um livro novo aí, que eu achei maravilhoso o tema, A Menina que Comia Vagalumes. Bom dia, Marco, bem-vindo. Bom dia. Bom, eu queria que você falasse para a gente, antes de mais nada, hoje, em comemoração ao Dia Nacional do Livro, qual a importância da leitura? Estava perguntando para ele aqui nos bastidores, desde quando que ele começou a ter esse interesse, né, pela literatura? Ele foi criado, né, por mãe professora, então ele já teve esse berço, mas nem todo mundo tem essa sorte. Então me conta um pouquinho, como que você acha que nos dias de hoje, com tanta tela internet, as crianças elas podem também, desde já dessa fase, trazer esse universo da leitura, do livro, né, aqui em mãos, aquele cheirinho de páginas para o dia a dia? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos os telespectadores. Bom, a literatura, ela, para mim, na minha vida, o que ela significou foi me dar uma visão muito maior do que a que eu tinha, certo? Eu lembro daquele desenho dos Thundercats, né? Da espada justiceira me dê a visão além do alcance. É verdade. E a arte, de forma geral, ela amplia a nossa visão. E é o importante de começar cedo, quando criança, porque a visão da criança é a visão mais pura, mais limpa, né? mais verdadeira e de um poder de abstração imenso. Verdade. O Pablo Picasso, ele estudou, né, todas as técnicas de arte que ele podia, para no final da vida ele dizer alguma coisa assim, que ele estava perseguindo o desenho que ele fazia quando era criança. Olha só. É interessante demais, né? É isso mesmo que você falou. A criança ela é como se fosse uma esponja, então ela está ali para absorver tudo mais rápido, né? Tem essa capacidade de estar aí, né? Como você falou, mais pura, né? Para poder não estar tão bombardeada de informações. E é interessante, né? Essa inserção logo cedo, porque eu acho que quem lê muito fala bem, né? Tem conhecimento, escreve bem, é muito bom, né, Marcos? Ativa várias coisas, sabe? Melhorando a comunicabilidade, o raciocínio. Então, assim, não é que literatura, o livro vai te ajudar na aula de língua portuguesa, não, né? Vai ajudar em tudo, porque a gente tem uma deficiência muito grande, é uma coisa muito observável nos últimos anos, o grande problema que o brasileiro tem com interpretação de texto. Então, assim, isso é um dos frutos, assim, uma das raízes dos frutos, não, das raízes desses males de desinformação na internet que a gente vê. Verdade. Que a pessoa não consegue entender o sentido de uma simples frase, né? Verdade. Vão ficando escravos daquele famoso chat GPT, né? Aí vai lá e bota e a pessoa vai perdendo a capacidade de interpretar, de construir textos. Mas, por falar em construir textos, né? A gente está falando com um escritor, ele que já tem livro publicado, aqui tem exercícios de desafeto, né? O primeiro foi esse? O primeiro livro que ele já publicou aqui. Cheirinho de livro é tão bom, né, Marcos? Nossa, a minha mãe, ela ama ler. Minha mãe, assim, eu viajei esse final de semana, ela ficou com meu filho. Aí eu dei um livro para ela. Ela disse, minha filha, já li o livro. Eu falei, mãe, como assim já? Ela come, ela ama ler. E agora você vem aí, né, com esse lançamento também de um novo livro. Sim. Que eu queria que você falasse mais para a gente um pouco dessa nova temática, né? Aí um título sugestivo, A Menina que Comia Vagalumes. Conta um pouquinho para a gente. Bom, esse primeiro aqui, eu sempre digo que, na maioria das vezes, o primeiro livro de um autor, ele corre um risco de ser um bom livro e corre um risco de ser um livro regular, porque ele é uma... Ele é um protótipo, vamos dizer, né? Ele deixa de ser um teste. E são várias influências ao mesmo tempo, sabe? Jorrando ali e tudo. E aí, quando a gente vai amadurecendo, né? Com mais leitura, né? Consumindo mais coisas, porque não adianta. Para escrever tem que continuar lendo. Verdade. Né? Lendo, ouvindo música, vendo filmes. E aí a gente vai ficando com a narrativa mais serena, vamos dizer assim, sem pressa de escrever tudo. E aí eu fui para essa outra temática, né? Porque continua no gênero de contos, vai ser um segundo livro de contos também, mas o conto que dá título é A Menina que Comia Vagalumes, porque eu estou trabalhando outros temas, mais como luto, perda,
violência, saúde mental, né? Então, os dramas da vida real, né? Tudo isso colocado dentro de dramas mais reais possíveis, né? E com narrativas mais curtas, assim, eu estou querendo fazer ele vai ser um livro mais curto que esse, porque um dos livros que mudou a minha vida foi um livro chamado Ladrão de Sonhos e Outras Histórias. Ele só tinha 70 páginas, esse livro só tem 70 páginas, 20 e poucos contos, mas assim, cada um mais fulminante do que o outro, né? Eu disse assim, se esse livro tivesse 150 páginas, ninguém saía vivo dele. Uau! Era uma concentração, né? Uma concentração. E aí é o que eu quero com esse segundo, assim, eu concentrar as coisas mais fortes que eu escrevi nesses últimos 2 anos, para poder o leitor ler de uma vez, mas der uma parada, assim, legal, sabe? Pensar, a intenção é essa, né? Não sei bacana. Já vem aí, né, com um pouco mais de refinamento, que você foi vendo. Agora, Marco, aqui as meninas também gostam de participar. Quando a gente traz algum convidado, elas gostam sempre de perguntar, né, de trazer alguma observação. Então, ali, as gêmeas de vermelho, né, as duas, as damas de vermelho, combinando até com a capa do livro, olha. É verdade. Enfim, eu tô aqui, né, distante delas, mas fala aí, meninas, quais são as dúvidas de vocês ou a colocação que vocês têm? Bom, eu queria, na verdade, fazer um comentário, ainda falando sobre, há poucos minutos a gente falava sobre a importância de ler, como que isso melhora a nossa interpretação de texto, a concentração, a criatividade, né, o nosso vocabulário. Eu, por exemplo, só que hoje, eu e boa parte da população temos aquele Kindle, né? Que é aquele dispositivo que você lê os livros de maneira digital, praticamente, né? Mas eu, Ellen, ainda assim me sinto mais imergida na história quando estou lendo, folheando os livros da maneira analógica. Comigo funciona assim. Mas eu quero saber, esse Kindle, né, que é muito legal, é prático, você pode ler vários livros ao mesmo tempo, levar ele na bolsa. Ele tem tirado, professor, essa parte ainda, tem diminuído um pouco essa parte cognitiva das crianças? É um pouco complicado ficar apenas no Kindle? Eu, particularmente, não quero ser aqui defensor do analógico, assim, tudo. Mas não é só isso, é porque a experiência artística, com o objeto artístico, tem umas linhas de pesquisa sobre literatura que falam do livro enquanto objeto artístico. Sabe? Não são só palavras impressas no papel. A experiência de ler um livro impresso, ela é sinestésica, como ela estava falando, como a Raquel estava falando, do cheiro, né? Quando você abre aquele cheiro de livro novo. Pegar um marca-texto, né? Exato. É isso, porque é tátil, né? Você olha aqui, tem a capa, aí tem contracapa, aí tem ilustração, às vezes, aí você vai ver, sabe? Então tem todo um jeito de se relacionar com o objeto. O André Gonçalves, que é um escritor daqui que eu gosto muito, talvez é o meu escritor piauiense que eu mais gosto. Ele tem um livro incrível chamado Coisas de Amor Largado na Noite, que é eu chamo de um experimento literário, o livro dele. Ele não é grudado assim, eles são todas folhas soltas, é como se fosse uma carta. A capa dele é um envelope. Que legal! E não tem numeração de páginas, sabe? Bacana. Então ela promove outro tipo de interação com o livro. Outra experiência. É igual quando com a música no streaming, porque as vendas de discos físicos, de LPs, estouraram, deram um salto de 2 anos para cá, assim, porque é muito bom você andar com a música no dispositivo, toda a biblioteca, só que o disco, ele te dá, não é só o vinil, é todo o trabalho gráfico, sabe, o encarte, aquelas coisas, então é outro tipo de experiência, é multissensorial, né? E o ser humano gosta disso, né? De toda essa experiência, né, do visual. Dizem, tem um estudo que fala, Marco, que 55% da comunicação ela é não verbal. Né? Então, é tudo que você está vendo, você vai tocando, é muito bacana. Bom, Marco, a gente poderia passar aqui uma manhã inteira falando sobre esse assunto. Eu acredito, como você falou, quem lê muito, fala bem, aí acessa, né, um lado da mente, da criatividade, para você escrever, para você interpretar. É muito importante que hoje, nesse Dia Nacional do Livro, da Leitura, né? Quem sabe você pode hoje passar numa livraria, comprar um livro para ler, né? Um livro pequeno, começar aí a desenvolver esse hábito que realmente é muito bom, faz bem à saúde, né? A gente agradece a sua participação aqui, eu que agradeço, tá? Olha, vamos ficar aí, então, esperando esse lançamento do livro. E você pode voltar outras vezes aqui no nosso programa. Muito bem-vindo. Obrigado, acho que a gente precisa, né, dessa temática. Aí, ó, a menina que comia vagalumes. Será que ela vai ficar brilhando por dentro, né? já nasce aqueles gatilhos, né? Quando a gente lê a nossa
mente já viaja. Muito obrigada, tá, querido? Eu que agradeço. Nai, é com você agora aí, você tem um recadinho pra gente? Claro, quem lê viaja, isso é uma realidade. Durante muitos anos da minha vida, a leitura, inclusive, foi fuga de muitos medos e traumas. E eu quero incentivar você que está do outro lado a conduzir o seu filho nessa experiência de um livro físico. Já existe excesso de tela para tantas coisas que a vida moderna nos obriga. Que tal essa experiência realmente do livro físico? Vale